Como pagar menos impostos através da correta segregação? E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E nesse vídeo eu vou comentar com você que é empresário e empresária um tema absolutamente importante. Como você já sabe, os nossos vídeos aqui eles são voltados geralmente para ajudar você, empresário, você empresária, a pagar menos impostos. E nesse vídeo eu vou ajudar você a entender como é que você pode pagar menos impostos através da segregação. E eu quero refletir com você o que é essa tal de segregação, quem é que faz essa segregação, se é você o contador, se é você empresário, se é seu contador, e como eu, empresário ou empresária, aliás, eu como empresário ou empresária, se eu tenho obrigação de conhecer, ou se posso deixar tudo para o meu contador. E tem até uma reflexão interessante para eu fazer com você aqui no final desse vídeo. A reflexão é, será que tudo isso é besteira? Então eu deixo essa enquete, essa pergunta aqui, essa dúvida aqui para o final do nosso vídeo, para você entender se de fato você pode pagar menos impostos com a correta segregação, ou será que isso tudo não seria besteira? Bom, eu prometo a você que a resposta vai valer muito, muito a pena. Talvez possa ser um grande diferencial na sua empresa. Então vale a pena esperar e vale a pena assistir o vídeo até o final, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero refletir com você é o que é essa tal de segregação. Então, para você entender o que é essa tal de segregação, é importante que você entenda que não existe apenas um único imposto. E geralmente para os impostos não existe somente uma forma de pagamento. Existem ou podem existir diferentes situações e para cada situação pode existir uma forma diferente do pagamento do imposto. Por exemplo, você pode pagar em uma operação, você pode pagar o ICMS, você pode pagar o PIS, a COFINS, o IPI. E vamos pegar, por exemplo, o ICMS. Quando você paga o ICMS, você pode pagar na compra, você pode pagar na venda, você pode simplesmente não pagar, ou porque a mercadoria de fato ela não existe tributação para ela, ou porque alguma lei, algum benefício fiscal foi criado para essa mercadoria e enquanto aquele benefício fiscal estiver valendo, aquela mercadoria ela não vai pagar o ICMS de alguma forma, né? Da mesma forma, existe também, por exemplo, o PIS e a COFINS, que você pode pagar na compra, você pode pagar na venda. Então, veja, existem diferentes impostos e diferentes formas de tratar o pagamento de impostos. E a segregação é justamente a ação que o seu escritório de contabilidade faz na hora de ele fazer o levantamento do total de impostos que você tem que pagar. A segregação é a separação, onde ele vai separar e dizer, vamos ver, essa mercadoria ela já foi paga o ICMS dela na compra, mas aquela outra mercadoria, o ICMS dela vai ser pago somente na venda. Vamos ver aqui se, por exemplo, existe alguma mercadoria que seja marcada como não tributada, ela seja classificada como não tributada. Vamos verificar se existe algum benefício fiscal que dá isenção de ICMS para algumas mercadorias. Então, veja, na hora de, quando o seu contador, quando o seu escritório de contabilidade recebe a sua movimentação, ele vai fazer a separação, ele vai fazer a segregação dos impostos. E aqui é que tem uma dica bem interessante. Eu já contei para você aqui várias vezes e isso é um tema muito importante, que existem, da mesma forma que existem profissionais bons, existem profissionais ruins. Então, veja, existe o mecânico bom e o mecânico ruim, existe o médico bom e o médico ruim, existe o programador bom e o programador ruim.
existem em todas as profissões existe o bom profissional e o mau profissional. E o que eu quero refletir com você nesse momento é que dentro da experiência que eu tenho, dentro da networking que eu tenho, dentro do que eu tenho visualizado, dentro do que eu tenho estudado na última década, um pouco mais de uma década, o que eu pude perceber é que existem escritórios de contabilidade que eles fazem a correta segregação dos impostos e existem escritórios de contabilidade que não fazem essa correta segregação, que na verdade não fazem segregação nenhuma, né? Existem até escritórios de contabilidade que fazem uma espécie de meio termo, onde ele faz a segregação do ICMS, por exemplo, e não faz a segregação do PIS e da COFINS. E o que acontece quando o escritório de contabilidade não faz a correta segregação é que você, empresário e empresária, acaba pagando 2 vezes o mesmo imposto. Então, veja, eu acho que nesse ponto você já está começando a entender ou reforçar na sua mente que você, como empresário, que você, como empresária, precisa conhecer contabilidade. Foram-se os tempos que os empresários e as empresárias não precisavam conhecer contabilidade. Mas, por incrível que pareça, ainda hoje eu ouço frases como: ah, isso não é coisa para mim, isso é coisa para o meu contador. Ah, eu vou deixar para o meu contador e eu não vou doer minha cabeça com isso não. Ele é quem se vira, ela é quem se vira com isso. Aí se você tiver essa mentalidade, ou se você conhecer alguém que tem essa mentalidade, eu só preciso fazer uma pergunta, né? Eu ia colocar a mesma pergunta aqui, mas basta eu ler aqui. E a pergunta é: o que é essa tal de segregação? Agora que você está assistindo o meu vídeo, muito provavelmente você vai saber responder na lata, como diz o ditado popular. Mas antes de eu te explicar, será que você saberia responder? Né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta que está associada, que na verdade é uma resposta, meio que uma resposta para essa pergunta aqui de baixo. Será que o seu escritório de contabilidade, vou afastar aqui a tela um pouco mais, será que o seu escritório de contabilidade faz uma correta segregação? Segregação, coloquei aqui segregação. Será que o seu escritório de contabilidade faz uma correta segregação? Né? Às vezes você pode até perguntar para o escritório, para o seu contador. Vamos imaginar que o contador que você tenha contratado seja um contador que não presta bons serviços, né? Aí você vai perguntar para ele: ei contador, eu fiquei sabendo de uma tal de segregação, que é uma espécie de separação de impostos, que tem imposto que eu pago na compra, tem imposto que eu pago na venda. Como é que eu faço isso? O que é isso na verdade? Eu vou te dizer aqui que não sempre, mas na maioria das vezes, um escritório de contabilidade que não presta bons serviços, ele vai dizer assim: não, deixa eu colocar aqui entre aspas, não se preocupe com isso, porque eu já cuido disso para você. Coloquei um ponto em exclamação aqui. Por que eu digo que muitas vezes um escritório de contabilidade que não presta um bom serviço, ele vai responder isso? Porque, veja, tem uma frase bem interessante que diz assim: aquilo que você gosta de fazer, você faz melhor. Você faz cada vez melhor. E geralmente pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que gostam muito de fazer aquilo que elas fazem, elas são empolgadas com as coisas que chegam até ela.
Então, por exemplo, muito provavelmente um contador apaixonado, uma contadora apaixonada, vai dizer o seguinte: que incrível que você procurou saber assistindo um vídeo sobre isso. Que legal que você tem interesse sobre esse assunto. Vamos marcar um dia, ou então vem aqui, ou então vamos fazer um vídeo, uma videochamada pelo WhatsApp para eu te explicar direitinho. Olha, essa segregação aqui é porque tem imposto que eu pago assim, tem imposto que eu pago daquela, que você paga daquela outra maneira, e eu preciso separar porque senão você vai acabar pagando duas vezes. Um contador ou uma contadora de visão, eu vou até fugir um pouco do escopo de gostar do que se faz, mas eu vou falar de visão. Um contador ou uma contadora de visão, ele vai até enxergar o seguinte: olha só que legal, o meu cliente veio me perguntar alguma coisa sobre contabilidade, que massa! Eu encontrei a oportunidade que eu estava esperando de explicar para o meu cliente, para a minha cliente, a importância daquilo que eu faço. Porque demonstrando para ele a importância daquilo que eu faço, ele vai saber valorizar mais o meu trabalho. Veja, em muitos círculos de contabilidade, eu vejo muitos profissionais da área reclamando, que contador não é valorizado, que as pessoas não gostam de valorizar a contabilidade, que as pessoas não querem pagar uma mensalidade, adequada, que isso, que aquilo. Mas veja, o que é que você como contador, como contadora, o que é que você como escritório de contabilidade faz hoje para deixar claro na mente do cliente a importância daquilo que você faz? Pergunta interessante, né? Então, um contador, uma contadora de visão, ele vai encontrar nessa pergunta aqui, a pergunta que você faz para o seu escritório de contabilidade, vai encontrar uma oportunidade de deixar claro na mente do cliente a importância daquilo que é feito. Agora, por que eu digo que geralmente, ou pelo menos muitas vezes, um escritório de contabilidade que não presta serviços assim de uma qualidade legal, ele diz: não se preocupe com isso, porque eu cuido disso para você. Geralmente, nas vezes que eu presenciei, nas vezes que eu vi, nas vezes que isso aconteceu, é porque simplesmente esse profissional, ele não faz o trabalho dele corretamente e ele tem receio de deixar transparecer para o cliente dele algum possível erro que está acontecendo, né? Veja, existem contadores, inclusive, algumas vezes a gente orienta o empresário, algumas vezes a gente orienta a empresária a solicitar do contador uma estimativa de estoque, uma simples estimativa de estoque. E tem contador que se recusa a repassar essa informação. Tem contador que diz assim: não, eu não vou repassar essa informação, porque eu não tenho obrigação de saber disso, porque a obrigação é da empresa, a obrigação de controlar o estoque não é do escritório de contabilidade. Ora, é claro, eu concordo plenamente, a obrigação de controlar o estoque não é do escritório de contabilidade, é da empresa. Mas todas as informações da empresa obrigatoriamente têm que passar pelo escritório de contabilidade. E se todas as informações da empresa passam pelo escritório de contabilidade, todas as entradas passam por lá, todas as saídas passam por lá, todo o inventário de todo ano passa por lá, é claro que essa informação lá está. É claro que essa informação lá existe. Então, por que o escritório de contabilidade ofereceria algum tipo de resistência para passar essa informação, né?
Ah, mas é porque não é obrigação. Ah, cara, você tem que entender que existem exceções à regra. Você tem que entender, você como bom contador, você como boa contadora sabe que softwares dão problema, que usuários quando vão cadastrar produtos, eles podem errar ao converter uma unidade de medida, por exemplo. Eles podem errar em uma quantidade, podem colocar um zero a mais, um zero a menos. O computador pode ter vírus e ele pode alterar o software de forma que as quantidades em estoque serão alteradas. Softwares dão problemas, softwares dão erros. Então, é uma coisa que tem que ser feita frequentemente até esse acerto, essa conferência da estimativa de estoque entre o estoque da empresa e o estoque do escritório de contabilidade. Não é? Um outro caso, eu não sei se você já viu, se você já ouviu falar ou se já aconteceu com você, empresário ou empresária, ou se você que estiver assistindo esse vídeo, se você é um contador, contadora, não sei se você já viu, mas eu já vi muitos casos de, por exemplo, o cliente, o empresário solicitar do contador a estimativa do estoque, o contador ele se recusar pela metade, se recusar parcialmente. Como é isso? Ele diz, olha, eu não vou lhe repassar essa informação. Você gera o seu inventário e você manda para mim a informação do inventário, que aqui eu vou avaliar e aqui eu digo se está certo ou não. Eu já vi muitos casos, muitos casos. Então, nesse caso, eu acho até engraçado, porque veja que o contador, ele se porta ou comporta como o dono dos dados da empresa. Os dados não são da empresa? As informações que chegam até o contador não são da empresa? Todas as notas fiscais de compra ou de venda, de entrada ou de saída, todos os cupons fiscais, eu não sei se eu falei nota ou cupom agora, mas se eu falei cupom, eu vou retificar. Todas as notas fiscais de entrada ou de saída e todos os cupons fiscais que chegam até o escritório de contabilidade, ou que não cheguem XML de nota, que cheguem as informações já no formato da escrituração fiscal digital. Essas informações não são da empresa, não são as operações da empresa. E o contador não é um prestador de serviços contratado para filtrar as informações. Eu vou falar aqui especificamente do setor fiscal, eu não vou falar de todos os setores, porque os escritórios de contabilidade eles prestam muito serviço, não é só isso que eles fazem. Mas vamos lá, o escritório de contabilidade, o contador, a contadora, não é um prestador de serviço contratado para verificar as informações, verificar possíveis erros, corrigir as informações e orientar as empresas a fim de corrigir os possíveis erros existentes? É um prestador de serviço, ele não é dono da informação. Então, se ele não é dono da informação, porque quando o empresário solicita alguma informação, existe contador que se recusa a repassar essa informação, né? Eu já vi casos, inclusive, no Ceará, por exemplo, existe um portal chamado Portal Siget, onde os contribuintes, os empresários, as empresárias podem entrar com o seu próprio certificado digital. Eles podem entrar e analisar toda a movimentação da empresa, compra, venda, entrada, saída, entrega de EFD, se foi entregue, se não foi entregue, registro de nota fiscal no CITRAN, se foi registrado, se não foi registrado. Existe muita coisa que você pode detectar. E eu já vi casos de empresários chegando para mim dizendo, olha, Everton, isso que você está me ensinando aqui, durante essa consultoria, eu já solicitei para meu contador de ele me ensinar, ele disse que não dava para ensinar porque era muito difícil, porque eu não ia aprender. Ou outras vezes disse que depois ensinava, depois ia marcar e nunca chegava o dia. Então veja, é complicado. Hoje em dia nós estamos na era da informação.
Mais ainda, nós estamos na era da informação digital. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, você encontra várias informações de altíssimo valor e gratuitas. Essa informação que eu estou compartilhando com você é de altíssimo valor e eu estou compartilhando gratuitamente com você. Por que que eu digo que é de altíssimo valor? Porque tem empresas que, por exemplo, apenas ao identificar que a segregação não estava sendo realizada na sua empresa, ela consegue saber que ela pagou a mais impostos durante 5 anos e ela pode fazer a recuperação desses impostos dos últimos 5 anos. E tem casos de empresas que tranquilamente recuperam R$500 mil, porque verificaram que pagaram a mais, sem necessidade. É uma informação de altíssimo valor essa que eu estou te passando. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo, você sabia, tenha certeza de que muitos empresários, que muitas empresárias não sabiam disso, né? Então, quem faz? Eu acredito que já ficou claro até esse momento que quem faz essa correta segregação é o escritório de contabilidade. Quem faz essa segregação é o escritório de contabilidade. Ou pelo menos é o que deveria fazer. Em muitos casos, essa segregação não é feita. E em muitos casos, como a gente já comentou, essa segregação é feita parcialmente. Ela é feita, por exemplo, com o ICMS e não é feita com o PIS e com a COFINS. Aí eu vou perguntar, não sei se eu já perguntei, eu ia dizer, eu vou perguntar de novo. Eu acho que é outra pergunta. De qualquer forma, eu vou perguntar aqui. Será que o seu escritório de contabilidade está fazendo esta segregação? Olha só. Mais ainda, será que ele a está fazendo corretamente? Né? Como é que você, como empresário, como empresária, vai saber que ele está fazendo corretamente? Aí é que a gente vem aqui para o nosso próximo tópico. Eu, como empresário, eu, como empresária, tenho obrigação de conhecer tudo isso ou eu posso deixar tudo para o meu contador? Olha, existem pessoas que dizem assim: ah, isso não é obrigação minha, isso é obrigação do meu contador. Se você não conhecer ao menos o básico de contabilidade, se você sempre deixar tudo para o seu contador, eu vou fazer uma pergunta. E se o seu escritório de contabilidade ele estiver fazendo errado? Ou se ele não estiver sequer fazendo essa correta segregação? Né? E aí, como é que você vai saber? Então, é por isso que é importante você entender contabilidade. É por isso que é importante você assistir aqui os meus vídeos. Existem só os meus vídeos que tratam sobre isso? Não, existem trocentos milhões de vídeos aí na internet. Mas pelo menos que eu tenha visto até hoje, os meus vídeos eles são os mais, vamos dizer assim, adaptados para os empresários e para as empresárias. Como você já deve saber, eu não sou contador, eu sou um engenheiro de software e eu trabalhei durante vários anos fazendo o meio-campo entre escritório de contabilidade e empresas. E eu acredito que seja por isso que talvez eu fale mais facilmente a sua linguagem, talvez seja por isso que eu entenda bem a sua realidade, né? Mas é importante você estudar, conversar sobre isso, assistir os meus vídeos, procurar assistir outros vídeos que falam também sobre esse tema, sobre esse tópico. Afinal de contas, quanto mais você estudar, melhor. E nesse ponto eu faço o convite para você, se você ainda não curtiu, dá um cliquezinho no joinha lá embaixo, curtam esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E que você mais ainda possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também são empresários ou empresárias
e que precisam tanto desses conhecimentos, né? Que você possa nos seguir nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque assim a gente vai ficar mais perto um do outro. Assim, geralmente, tudo que eu compartilhar, independente da rede, você vai ter acesso mais rapidamente. E quem sabe seja uma coisa que possa te ajudar a pagar menos impostos ou a se livrar de alguma multa. Quanto mais cedo você tiver acesso a essa informação, melhor. Você não concorda? Né? Então vamos lá. Eita, olha, agora a gente chegou aqui no final, que é aquele final que eu disse que você ia ficar surpreso. Mas será que tudo isso não é besteira? E eu quero refletir com você baseado nisso. Fulano de tal disse que... Olha só, existem situações onde a gente não consegue fazer um trabalho legal, existem situações onde a gente não consegue sequer fazer um trabalho de consultoria bem feito. Ou não é nem bem feito, não consegue nem fazer. Durante uma consultoria, logo no início, eu comecei a explicar para o empresário o que ele tinha que fazer, qual era a situação da empresa dele, quais eram os passos a ser tomado, o que a gente iria ter que revisar e tal. Aí depois ele chegou para mim e disse: olha, Everton, rapaz, eu acho que isso aí que você está dizendo tá contradizendo o que um conhecido meu disse. Porque, por exemplo, olha só o que ele falou. Por exemplo, um conhecido meu da Receita, ele chegou para mim, olhou para mim e disse assim: fulano, eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe como a Receita saber quando uma nota fiscal é emitida, não existe como a Receita saber para quem é que foi emitida essa nota fiscal. Eu estava falando para ele de que hoje nós estamos na era digital, que antes de o DANF ser impresso na impressora do próprio fornecedor, a Receita já sabe daquela nota fiscal, a Cefaz já sabe daquela nota fiscal. Então, não há como esconder do fisco. Aí ele veio com essa história. Aí eu disse, cara, é até meio engraçado isso que você está dizendo. Porque, veja, se você pegar a nota fiscal eletrônica, por exemplo, lá vai ter remetente, aliás, emissor, não é nem uma carta, né? Vai ter lá emissor, tem lá CNPJ, razão social, tem lá rua, cidade, rua, bairro, número, UF, tem todos os dados lá. E embaixo tem o que? Destinatário. E tem lá CPF ou CNPJ, nome, cidade, rua, número, bairro, blá, 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 etc. Então, veja, não precisa ser nem a Receita. Pode ser simplesmente uma pessoa normal que saiba ler e que pegue aquele DANF. E ela só precisa ler para saber para quem é aquela nota fiscal. Então, veja, às vezes a gente se entrete muito, se distrai muito com conversas dos outros, conversas de outras pessoas. É porque fulano de tal disse, é porque aquele outro disse, não é porque aquele outro disse, não é porque fulano é irmão de uma pessoa que tem um primo que trabalha na Cefaz. Não, fulano é primo do sobrinho do afilhado do blá, 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 que tem na Receita. Não, é porque eu ouvi dizer de um cara que ele conhece. É importante você procurar informações certas, informações corretas. E as informações corretas, geralmente a gente pega, aliás, sempre que a gente recorrer à base legal, às bases legais, a gente está recorrendo às informações corretas. Sempre que a gente recorre a informações de cursos, de profissionais, a gente está recorrendo a informações corretas. Agora, sempre quando a gente recorre a fulano que eu ouvi dizer e que tem aquela outra coisa, né? Um outro problema é quando você tenta se basear
em vários profissionais diferentes ao mesmo tempo. Eu gosto de estudar muito marketing digital e um dos camaradas que eu sigo e que eu consumo muito o conteúdo produzido por essa pessoa é Érico Rocha. E Érico Rocha, ele ensina muito marketing digital e ele tem uma técnica específica, ele tem uma estratégia específica de ensinar marketing digital. E um dos grandes problemas que ele tem com os alunos dele é que ele ensina a estratégia dele e os alunos dele acabam aprendendo um pouquinho da estratégia de uma pessoa, um pouquinho da estratégia de outra, um pouquinho da estratégia de outra, aí pega todas essas estratégias e junta em uma só. Aí o que é que Érico Rocha diz? Ele diz o seguinte, olha só, dentro do marketing digital, certo? Ele diz, olha só, eventualmente, todas as estratégias vão funcionar. Algumas mais cedo, outras mais tarde. Mas o que não dá certo é você misturar a estratégia. Vamos comparar com dietas. Eventualmente, todas as dietas vão dar certo. O que não dá certo é você misturar as dietas. E se você está com pressa, por exemplo, e você escolher uma dieta, basta você intensificar aquela dieta que você escolheu. Se você não fizer isso e se você optar por misturar dietas diferentes, pode acontecer exatamente o efeito contrário. Então não misture dietas. Da mesma forma, o que eu quero dizer para você é que você não pode misturar conselhos, dicas, orientações de pessoas diferentes, de consultorias diferentes, porque algumas vezes, ou eventualmente, ou muitas vezes, dependendo da situação, os conselhos serão diferentes. Veja bem, eu aconselho você aqui, eu como nasci dentro da área de tecnologia e gosto de estudar empreendedorismo e várias outras áreas, o que eu digo a você é o seguinte: a tecnologia da informação, ela tem modificado o mundo. A tecnologia da informação tem modificado o marketing. A tecnologia da informação tem modificado a administração. A tecnologia da informação tem modificado a engenharia civil. A tecnologia da informação tem modificado a engenharia genética e um grande número de outras áreas. A contabilidade é uma dessas áreas. Então veja, se a contabilidade mudou drasticamente por conta da tecnologia da informação, a gente também precisa se atualizar para ficar de acordo com a atualização de acordo com a atualização da contabilidade. Se a gente não se atualizar, o que vai acontecer é que a gente vai sofrer até fechar as portas. Como assim sofrer? Mas como assim sofrer? Você sabe o que é um CFOP? Você sabe o que é um CST? Você sabe qual a diferença entre um CST 00 para um CST 60? Você sabe o que é um CST de IPI? CST de PIS, de COFINS? Você sabe o que é um NCM? Você sabe o que é um SEST? A maioria dos empresários e das empresárias simplesmente não sabe o que significa isso. E o simples fato de você não saber o que significa isso já é um indício de que algum erro pode ter nas suas informações. Afinal de contas, se você não sabe o que é, como é que você pode garantir se está certo ou errado? Você não pode garantir, não é verdade? Então, o meu posicionamento é que você precisa se adaptar às mudanças. E a mudança dentro desse nosso contexto é que a contabilidade está tão complexa que ela não pode mais ser deixada somente para o escritório de contabilidade. A empresa tem que fazer parte da contabilidade. Se ela não fizer, ela vai sofrer. Na grande maioria dos casos. Esse é o meu posicionamento. Mas você vai encontrar pessoas que chegam para você e que têm a mentalidade de 30 anos atrás e que diz:
Ah, deixe de ser besta, isso aí é besteira, Everton tá inventando isso é coisa de contador, eu mesmo não tenho o mínimo trabalho com isso, quem tem um trabalho é o meu contador, eu deixo para ele e eu aconselho você de fazer essa mesma coisa. Vai ter contador que chega para você, que pega na sua mão e diz, deixa eu te ensinar aqui o que você precisa para você não errar, e para você não pagar impostos a mais. Um deles é o George Nuvens, que participou da nossa Semana do Menor Imposto. Ele ensina, ele dá curso de contabilidade fiscal básica para os clientes dele. Da mesma forma, você vai ter contador que diz assim, eu não vou lhe repassar, porque isso não é minha obrigação, isso é sua obrigação. Ou então diz assim, você mande para mim e eu, o oráculo, eu vejo se tudo está correto, e eu digo se está correto, e eu mando, você não tem nada a ver com isso. Existem casos e existem casos. Existem profissionais e existem profissionais. Qual deles você vai escolher? A escolha é sua. Escolha sabiamente. Bom, eu acho que não tem mais nada. Deixa eu diminuir o zoom, tem não? Por enquanto é só. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e que você possa colocar aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, se eu falei alguma coisa errada ou se eu não falei, que eu vou gostar de saber a sua opinião. É importante para mim. É importante saber se eu estou de fato ajudando você ou não. Ok? Bom, eu já falei demais e por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.